Bom dia, meus queridos irmãos, amigos presentes aqui. Quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Graças a Deus por isso. Agora, nesse exato momento, vamos lá, cadê? Tava dando 19 graus. Eu imagino que seja mais ou menos isso, né? Aqui por 20 já. Céuzinho nublado, né? Hoje tendo que se aquecer um pouco mais. Coisa boa. E o nosso, né, a nossa diversificada estação de verão vai se dando aqui no Brasil, em terras tropicais, né? Graças a Deus por isso. Hoje um dia mais fresquinho. Estamos dando início aqui à nossa reunião de oração. O pessoal vai chegando aos poucos, mas nós já estamos aqui e vamos começar essa quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, o Rei do universo, o Criador de todas as estações que existem nas nossas vidas e para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela forma como o Senhor se revela a nós na escassez, na abundância, em tempos de paz, mas também em tempos de guerra, em tempos de abraços, mas em tempos, como diz Salomão, de se conter, de se abraçar, Deus. Obrigado porque se estamos disponíveis, nós conseguimos ouvir e experimentar o Senhor em todo o tempo, Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado, Pai, pela boa oportunidade que nós temos de ocupando esse lugar de oração. E aqui, Deus, poder abrir o nosso coração, Pai. Fazer conhecidas diante de Ti o que está aqui dentro de nós. Mas ao mesmo tempo, como nós veremos meditar hoje, ver essa boa mudança de mente, essa transformação, essa maturidade nos alcançando, na medida em que tua palavra vai alinhando as nossas vidas, alinhando o nosso desejo, alinhando e mobilizando a forma como a gente se relaciona contigo, como a gente enxerga a realidade. Ô Senhor, junto com os meus irmãos, essa plena quarta-feira, eu quero começar orando por esse ponto, a realidade em que nós estamos inseridos. Naturalmente, Senhor, todos nós, eu imagino, aqui presentes, nós teremos motivos humanos para dizer, para apontar, para traduzir como a nossa realidade tem nos desafiado, Pai. Como problemas, como questões em aberto, como desafetos que às vezes se configura como rancor também, como questões aparentemente grandes, numericamente expressivas, têm vindo ao nosso encontro quando o assunto é o hoje, é a realidade. Nos encontrado com toda a nossa limitação, Senhor, com tudo aquilo que nós não temos, como a realidade insiste em apontar o que nós não temos, o que nós não conseguimos, o que nós não damos conta de fazer. É isso, Senhor. Mas reconhecendo toda essa dinâmica, Pai, eu também, junto com os meus irmãos, eu te peço, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, Pai. Ensina-nos, Senhor, a ir descobrindo cada vez mais essa dependência absoluta do Senhor, Pai. Ensina-nos, como diz Jesus em Mateus 11:28, a nos achegarmos a Ti quando essa realidade for muito desafiadora e pesar nos nossos ombros, chegar até o Senhor e encontrar alívio e descanso. Eu oro para que eu e os meus irmãos possamos deixar que a Tua palavra, ela, como diz aqui em João 15, ela nos limpe, Senhor. Ela vá nos limpando de forma genuína e alinhando cada vez mais as nossas vidas, aquilo que é o Senhor.
E junto com isso, Pai, eu te agradeço porque diz tua palavra que nessa manhã as tuas misericórdias elas se renovaram. E ela nos encontra, Senhor. Encontra a nossa pouca fé, encontra a nossa incredulidade, encontra a nossa falta de perseverança, encontra os nossos medos, encontra os nossos pecados, que não são poucos, a nossa mente caída, as escolhas erradas que nós fizemos, encontra as nossas mentiras. As tuas misericórdias elas nos encontram e elas, como diz tua palavra, renovadas em cada manhã, Senhor, elas também nos renovam, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Ai de nós se não fosse as tuas misericórdias, Senhor. E elas são a causa de nós não sermos consumidos diante da tua santidade, Senhor. Por isso, junto com os meus irmãos, eu apresento, Pai, a minha vida e a vida de cada um que está aqui, Senhor. Somos agora 33, Pai. A vida de cada um que está aqui, a vida de cada um que vai ouvir essa oração depois aí, nessa piedade, nesse nessa nesse prostrar-se diante de ti, Deus, muitas vezes sangrando, muitas vezes lidando com conflitos, mas na certeza de que não estamos sós. Peço mais uma vez que possamos experimentar nessa manhã de quarta-feira uma porção especial da tua misericórdia, Deus, da tua graça. Junto com os meus irmãos, também reconhecemos que não sabemos orar como convém, Senhor. Reconhecemos a nossa total necessidade, Pai, total, total, Deus, de poder ter o Teu Espírito Santo nos direcionando aqui, Pai, nos liderando, nos dando o tom desse tempo de oração, Pai. E pela fé nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer e falar nessa manhã de quarta-feira. A forma como o Senhor, já presente aqui nesse ajuntamento, porque a tua palavra nos garante isso, vai também se revelar aos nossos corações, Deus. E por que não fazer novas todas as coisas, Pai, internamente, na nossa fé, na nossa alma, no nosso espírito? Essa é a minha oração, Deus, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Amém, pastor. Sirlei, a minha voz tá normal aí? Tá chegando bem? Agora está bem. Teve picante, teve sumido a imagem, mas melhorou agora. Tá, beleza. Mas tá dando para entender, né? Sim, Tá bom. Irmãos, vamos lá. Eu selecionei algumas questões para a gente orar hoje. E aí, Sirlei, deixa eu já começar com você, né? É muito interessante a gente poder ir revisitando algumas passagens bíblicas, né? E aí, isso vai nos preparando nessas orações para a gente meditar no que nós vamos falar hoje. Mas, por exemplo, eu estava revisitando o Salmo 23, versículo 4. O que diz Salmo 23, versículo 4? Ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte. Esse ainda, né, naturalmente traduz a partir do salmista que sim, irmãos, tem momentos que nós vamos andar por uma jornada, por um caminho, né, por dias, por expressões de realidade que tem como característica básica sombra e morte, ausência de luz, né, ausência de vida. Dias difíceis, dias complexos, dias muito desafiadores. Ontem um amigo me mandou uma mensagem assim, né? E pelo teor da mensagem eu falei: esse cara tá andando por um vale de sombra de morte, com certeza. Esse cara, ele está andando por um vale de sombra de morte mesmo. Um amigo muito crente, muito. Então ninguém está isento disso. Mas o salmista vai dizer que ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, não temerei. Esse é o nosso bom desafio. Não é não andar pelo vale, porque eu e você vamos andar. E talvez você está andando, né? Talvez a sua realidade hoje, 7 de janeiro, é uma realidade bem dura, né? Cruel até numa perspectiva humana. Sirlei, vamos orar com você para que as palavras do salmista nesse versículo 4 do Salmo 23 encontre a nós e principalmente aqueles que nessa manhã, que nessa primeira semana útil do ano já estão andando por um vale de sombra e de morte.
né? Que aquilo que é a compreensão do salmista de que não temerei porque tu estás comigo, possa fortalecer a nossa fé. Vamos lá, Sirlei, por favor. Não há dúvida, papai, que estamos vivendo dias difíceis. Dizem que somos sacudidos como um pequeno barquinho no mar por ondas bravias, papai. Tempos que, se não for o Senhor, certamente afundaríamos ou nos veríamos engolfados pelo vento, pelas ondas, porque estamos cercados, papai, nesse mundo caído por tantas circunstâncias, tantos fatos que acontecem ao redor da gente, num círculo maior, num círculo global, e nesse mundo globalizado, quando sentimos as forças dessas circunstâncias que acontecem do outro lado do globo, sentimos aqui imediatamente, talvez seja até pela comunicação mais fácil, papai, mas o fato é que entramos nesse novo ano e a nossa esperança, a nossa única âncora, só o Senhor para nos dar esse rumo, nos dar essa plataforma segura, papai, porque o mundo está a sossobrar, o mundo está sendo sacudido de um lado para outro em todos os setores, economia, política, social, guerras aqui e ali que estão acontecendo, papai, atrocidades, mortes, a violência do ser humano, do homem, papai, na forma geral, ah, acidentes escabrosos que nós temos visto aqui na nossa região. Ô, pai, temos sim passado por vales profundos de sombra, de morte, papai, e às vezes desespero. Volto, papai, a trazer a lume, trazer a minha memória, e a nossa memória, papai, que o Senhor é a nossa única esperança, a nossa âncora, e é essa que nos segura, papai. Então, ajuda-nos, essa é a minha oração, papai, a lembrarmos e exercermos essa disciplina diária, como temos feito, papai, só por graça do Senhor, de nos encontrarmos aqui algumas pessoas, papai, para orarmos, para expormos, papai, as nossas dores, as nossas feridas, as nossas chagas e, ao mesmo tempo, papai, em primeiro lugar, te louvarmos, porque o Senhor, volta a repetir mais uma vez, é a nossa única e doce esperança, papai. Então, ajuda-nos a, de manhã, já buscarmos a tua palavra, exercendo essa disciplina de ler, de meditar, de orar, de suplicar, apresentar ao Senhor nossas súplicas. Então, que seja assim, como sei que o Senhor é, papai, o nosso divino companheiro nessa caminhada, nesse vale estreito de sombra, de dores, de luta às vezes, papai, mas a tua presença nos dá enlevo, a tua presença nos dá segurança, a tua presença, ó Deus, nos dá rumo, que nos dá força, vigor para atravessarmos dia a dia nesse mundo que já está decaindo, está terminando, os dias estão terminando. Vemos pela crescente violência, pela crescente ciência, ó Deus. Estamos aqui diante dessa ferramenta que é, papai, esse lugar, né, em que nós podemos nos reunir virtualmente e orarmos. E às vezes olharmos para o rostinho um do outro e nos sentimos mais aconchegados, porque o Senhor é esse liame, esse link que nos une e que, mais uma vez eu repito, que nos dá segurança. Muito obrigado, papai, porque não tememos, não gememos a ponto de nos desesperarmos, porque o Senhor é o nosso alvo. Com os olhos fitos no Senhor, nós avançamos dia a dia nessa doce esperança. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Amém, Sirlei. Amém. Muito bom. Amém. É isso aí. Vamos seguindo aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar uma irmã aqui. Ô, Vaneide. Não sei como é que você tá aí. Não sei se é possível. Se for, por favor, libere o seu microfone. Eu vou entender que é possível você orar. Vaneide, que tá aqui, né? Vinivan.
se for possível, mas se não for, eu vou entender e vou arrumar uma outra pessoa aqui. Acho que não, né, Vaneide? Tudo bem. Tranquilo, Vaneide, fique em paz, deixa para uma próxima aí. Deixa eu já Tá aproveitar ouvindo? então. Pois tá Adeu! ouvindo. É porque eu tava sem meu óculos, não tava conseguindo achar o ícone aqui. Ah, brincadeira, hein? Esse óculos estava onde, irmã? Dá Na deixando o óculos. mesa. Vaneide, Vaneide, muito bom, minha irmã. Deixa eu trazer um outro versículo aqui. A gente falou do Salmo 23, versículo 4, né? Agora vamos para o Novo Testamento, nesse mesmo sentido, né? Mateus 11, 28 é muito conhecido de todos nós, que é: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí tem um versículo 29 que diz o seguinte: Jesus dizendo: Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, né? Dentro que a gente já orou aí com o Sirlei sobre o vale da sombra da morte, né, como expressão das nossas frustrações, aquilo que nos custa, né, e a presença dele como garantia, como o salmista vai dizer, tem um outro elemento que nos ajuda bastante, é quando nós vamos aprendendo com ele. O que que é ter um coração manso e humilde? E sabe o que que isso diz respeito, já alinhando com o que a gente vai meditar, Vaneide, que a gente vai orar agora, que eu quero que você ore, né? É que o coração é o centro do nosso desejo, né? No coração reside as nossas expectativas, né? Os nossos anseios, o que a gente deseja, né? E olha que interessante, Jesus está dizendo: Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vamos orar com você para que possamos aprender com Ele, né? A ter um coração manso e humilde. E pode ser que isso seja um dos grandes elementos para nos ajudar no dia mal, ter um coração manso e humilde, né? E o que Deus colocar no seu coração, minha irmã? Vamos lá. É interessante, Salem, que essa foi a minha meditação de ontem. Amém. Tá Opa, bom exatamente demais. sobre isso. Amém. Amém, Jesus. Ô, Pai, louvado seja o nome do Senhor, Deus. Obrigada, Jesus, pela tua bondade, Jesus, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom, Deus, e no Senhor, Pai, nós podemos descansar o nosso coração, Senhor. Nosso coração que às vezes ele fica ansioso, Jesus, às vezes, ó Deus, aflito, às vezes, ó Deus, a angústia, Deus, que nos alcança. Senhor, mas eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê humildade, ó Deus, em reconhecer, Jesus, a nossa fragilidade, em reconhecer, Jesus, que precisamos do Senhor, em reconhecer, Jesus, as nossas mazelas, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nisso, Senhor, a sermos humildes, ó Deus, a ponto de reconhecer que sem o Senhor a gente não sai nem da cama, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ajude nisso, Senhor, que o nosso coração descanse no Senhor, que busquemos no Senhor, Pai, o consolo, Senhor, o refúgio, a fortaleza, Deus, para encararmos, ó Deus, as labutas do dia a dia, Senhor, em nome santo de Jesus. Guarda, Senhor, o nosso coração, Senhor. Tira, Deus, toda soberba, Deus, do nosso coração em achar, ó Deus, que podemos fazer alguma coisa, Senhor. Não podemos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, nos ajude, ó Deus, a encontrarmos, ó Deus, no Senhor o nosso refúgio, Senhor. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus, pois precisamos, ó Deus, e carecemos do Senhor todos os dias, Pai. Só o Senhor, Jesus, só o Senhor em nossas vidas, ó Deus, que pode, ó Deus, nos ajudar, ó Deus, a essa caminhada, Senhor, aqui nessa terra, Pai. E coloca, Deus, o desejo no nosso coração, ó Deus, de encontrarmos com o Senhor, de morarmos com o Senhor, ó Deus, de estarmos, ó Deus, eternamente com o Senhor. Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, Senhor, apesar do dia mau, Pai, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Vaneide. Amém. 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 Coisa boa. Amém. Meu querido cunhado Sirleizinho, bom dia. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo perfeito. Bom Que bom, dia. Sirlei. Bom dia. Tem um princípio da palavra de Deus, Sirleizinho, que é muito importante para a gente poder sintonizar tudo que a gente já orou até aqui, o que a gente vai meditar daqui a pouco, né?
que é uma expressão que vai ser repetida muitas vezes no Antigo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento, que é a expressão uns aos outros, né? Junto com isso, tem a noção de que é melhor dar do que receber, né? Tem outros princípios correlatos a isso que nos inspira e nos mobiliza no reino de Deus, de que a nossa vida, para ela ter sentido e significado aqui, né, ela precisa estar disponível para ser pão que parte e reparte para que o outro possa se alimentar, né? Estamos falando de fruta, a gente pode utilizar o mesmo símbolo, né? Um fruto só cumpre o seu propósito se ele for alimento para o outro, se o outro puder saborear ele, né? Se ele não for alimento para o outro, ele vai perder, ele vai apodrecer. E a gente vive isso aqui no sítio. Se a manga não for colhida, não for degustada na hora certa, ela vira uma manga podre. E aí nós vamos ter que juntar ela e jogar no lixo, porque ela não cumpre mais o seu propósito. O que eu quero dizer com isso, meu caro? Que é muito importante que a gente seja disponível para o outro, né? Deixa eu trazer um pequeno relato aqui, né? Ontem à noite eu saí para conversar com uma pessoa. Eu precisava de conversar um assunto com essa pessoa. Na verdade, eu queria ouvi-la, queria ajudá-la e tal, né? Até meu irmão de sangue, né? O Tiago, né? Tiaguinho, Saulinho e Tiaguinho, né? E só que foi dando, eu tinha que marcar às 9 horas da noite, porque eu tinha que arrumar os para dormir e tal, mas foi da 8h30. Eu falei, nossa, que canseira que eu tô, eu vou desmarcar esse trem. Eu não quero ir, não. E fiquei relutando, falei, Mas aí eu fui, falei, não, pelo compromisso eu vou, tem que ir e tal, né? E nós ficamos 2 horas ininterruptas conversando. Cheguei em casa mais de 11. Onde eu quero chegar com isso? Como aquilo me preencheu à noite. Como que essa disposição em servir o outro, nos preenche, irmãos. Nos preenche, eu não sei explicar. Falei, não, Diana, não vou não. Nossa, tá difícil demais, enfim. Tô cansado, tava com sono, eu levanto muito cedo, então vai dando esse horário, eu já tô, né? Mas eu quero trazer como um relato para te inspirar, irmão, a partir daquilo que é a tua palavra. Não que eu seja melhor que ninguém, jamais, mas é o princípio, Sirleizinho, que eu quero que você ore por nós, para que a gente descubra isso. Andando por um vale de sombra de morte, como a gente já orou, cansados muitas vezes, como a Vaneide orou, aprendendo com ele que é manso e humilde de coração, que a gente seja disponível para se doar para o outro, mesmo que isso nos custe tudo, horas de descanso em alguns momentos, mas que a gente não duvide desse princípio, se coloque disponível para a gente poder experimentar o que é o significado dessa vida terrena também a partir do que Deus é. Vamos orar com você, meu querido, nisso. Amém. Amém. Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã gostosa. Obrigado, Pai, porque mesmo cansados, ó Pai, todos nós, ó Pai, seja como estamos, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor. E eu quero orar, Senhor, pelos meus irmãos, a partir do Saulinho, a partir de todos que estão aqui, Senhor, meu Pai, Pastor Alain, todos que estão aqui, Senhor, que nós possamos aprender a nos doar, Senhor, porque, como já foi orado, nós não sabemos nem orar. Nós não temos controle de nada, Senhor. Nós não temos controle nem sobre nossa própria respiração, que é automática. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude, Senhor, a nos achegarmos ao seu trono da graça, da sua misericórdia, para a gente aprender a se doar como Jesus se doou, Senhor. Saber descansar no Senhor, saber a hora de segurar o descanso para a gente poder dar nossas forças pelo próximo e transbordar nossa taça de vinho no outro, Senhor, como o Saulinho foi com o Thiaguinho ontem, Senhor. E eu tenho certeza que foi bênção, Senhor, porque o Senhor sabe que eu amo muito a vida dos dois, ó Pai, desde pequeno, ó Pai. E eu te peço por cada um aqui, ó Pai, que se esforçou para acordar cedo, Senhor, para poder estar aqui ouvindo a Sua palavra. Essa força não vem de nós. O querer não vem de nós, porque a Sua palavra diz que a força e o querer vem do Senhor. É tudo a Sua graça, Deus. É tudo pela Sua graça. A gente pode apenas se entregar, Senhor, a Ti e se entregar ao próximo, Senhor, para ouvir, para servir, para ajudar, para abençoar, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que a gente consiga isso, que todos aqui consigam isso
e como no Pai Nosso diz, ó Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que a gente possa comer todo dia, Senhor, o pedaço do pão que o Senhor tem para nos dar e dividir com o próximo e ajudar o próximo, Seu Pai. Que seja o suficiente para passarmos por esse dia, Senhor. Porque nós não sabemos do amanhã, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém, meu caro, amém, amém, irmãos, é isso. E aí, nessa última oração que temos feito antes da meditação, hoje seguindo no bom princípio de um clamor, né, de orações feitas de uma dinâmica coletiva, onde você pode liberar seu microfone, nós vamos orar pelo Brasil, né? Como nós temos feito. E aí eu quero te incentivar, né, a, a ficar bem atento àquilo que você está orando, né? Não é uma, uma reza que nós estamos fazendo aqui, uma reza braba, uma reza forte. Deus nos livre disso, né? Mas é um diálogo com Deus, é uma relação aberta com o próprio Deus, falando sobre o nosso país, né? E aí você precisa deixar que a própria palavra, né, te oriente, me oriente sobre como orar, né? E a palavra vai nos dar inúmeras orientações. E aí, irmãos, deixa eu te incentivar hoje, dentre os motivos, tá? Que você ore pelo Brasil, se colocando na sua oração como resposta dela. Pai, como assim, Saulinho? Se a gente está orando, por exemplo, contra a corrupção, que você na sua oração, como um cidadão brasileiro, ore a Deus dizendo, Senhor, que eu seja uma expressão de verdade, de transparência, aonde eu estiver. Você está orando por desigualdade social, por injustiça? Você vai orar e dizendo, Senhor, como cidadão brasileiro, eu e a minha casa, que possa ser uma expressão de generosidade, de justiça, uma expressão que possa compartilhar, repartir o que eu tenho, né? E sucessivamente, tá bom? Vamos nos desafiar nisso também. Orações na qual nós nos colocamos disponíveis para ser a resposta dessas orações, quando o assunto são os problemas brasileiros. Isso se fala de maturidade, né, irmãos? Orações imaturas vão simplesmente trazer uma lista de reclamações, uma lista de acusações, e aí você vai se perder nisso, inclusive, quando você vê, você não sabe nem o que que você está falando, porque é tanta acusação, tanta reclamação, o Brasil tem tanto problema, que você fica perdido no tumulto dos problemas na sua própria oração. Cuidado, irmãos, preste atenção. E um dos incentivos que eu te faço é para que você se posicione como um cidadão na sua oração, primeiro um cidadão do reino e depois um cidadão brasileiro e como uma disposição de ser sal e luz nessa nação, tá bom? Então, por favor, libere seu microfone e vamos ter esse tempo de oração em conjunto pelo Brasil. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, pela Mais uma nossa vez, do Pai, nação, não do Deus, Pai, da forma como o do Brasil Senhor, coletivo, nos Deus. foi dado Deus, como nos terra. traz Obrigado, notícias que Senhor. Amém. nesse país A gente tem Vamos aprendido a conectar diferença que existe nesse lugar, Pai. Muitos brasileiro, desafios, nossa sim, conta, constante a Espírito corrupção no Santo, país, A nossa própria desigualdade mente, Espírito social. Santo, Precisa começar em nós e Senhor, começar em para mim, sermos Senhor. generosos, Orações, eu Pai, começar em mim, Senhor. baixado, enxergar o seu Que essa mundo, mestres, disposição de desde a servir minha coração casa. aberto, Deus, Em nome de Jesus, eu quero te baixado, agradecer para nós por aqui sejamos da igreja, parasitas, para ter trabalho, resposta, resposta, Senhor, futuro, procurarmos estruturado, a tua Deus, nós voz, nos coloquemos no Pai, em nome de nas tuas mãos, Jesus, que a usa-nos, ó igreja Deus, venha, usa-nos, Deus, mesmo, venha essa resposta disposição mesmo, das Senhor. suas faculdades,
ajuda, Tá, ajuda. tá, Para todas esse as grupo aqui, dificuldades do papai, medo, uma luz, contra uma bênção, luz, contra claro, Senhor. meu Ah, cada Deus, dia mais. Pai, Obrigado, Senhor. são Deus. responsáveis pelas autoridades, Ó Pai, é, segurança. pelas dores, Pai, pelos Toda filhos, dia, a cada Verdade. momento, Pai, do nosso dia, da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus, Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, Pai. Louvado seja o seu santo nome pelo nosso país, nossa casa. A nossa terra chamamos de nossa porque o Senhor nos plantou aqui, Senhor. Que privilégio nosso, Deus, poder sermos brasileiros. Não pelo aquilo que existe de físico, não por ostentarmos, como a gente tem visto por aí, né, entre as nações, o que existe que nos destaca como melhores do que outros. Não é isso, Senhor. O privilégio de poder reconhecer o Senhor em nós e o Senhor aqui nessa nação em tantos elementos que duelam contra a queda, contra aquilo que já está falido, contra elementos de corrupção, de mentira, de injustiça, contra elementos de desigualdade, tantas e tantas questões. Mas, Senhor, junto com os meus irmãos, orientados por tua palavra, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui como brasileiros, nesse senso cívico, Pai, nessa consciência de cidadania, primeiro do reino e depois como cidadãos brasileiros, Senhor. Eis-nos aqui para ser parte da resposta das nossas próprias orações. A minha casa está aqui, Senhor. A minha esposa, meus filhos, aquilo que o Senhor me deu e nos deu, está aqui disponível para ser resposta daquilo que eu tenho orado pelo Brasil. Os lugares que eu tenho ocupado, que eu tenho ido, que o Senhor tem me levado, que o Senhor encontre cada vez mais em mim essa disposição para ser esse antagonismo, esse contraste com a mentira, com a corrupção e com a injustiça, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa falar ao meu coração sempre e me dar oportunidades para que eu possa expressar o reino de Deus, como um brasileiro e mobilizar outras pessoas e poder revelar o Senhor. Senhor, usa-nos como brasileiros no Brasil para revelar o Senhor, porque o Senhor é verdade, o Senhor é santo. Deus, o Senhor é justiça. Pai, no nome de Jesus, que não nos percamos no caminho, em conversas, em pensamentos, até em sentimentos que são tolos, que são expressões vãs. Não, Senhor, ajude-nos a sermos intencionais como cidadãos, como brasileiros, a partir daquilo que é o reino de Deus e que esse movimento de oração nos alcance na prática e possa fazer diferença onde o Senhor tem nos plantado, Pai. É isso, Senhor. Essa é a minha oração junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. 7h34, nós vamos passar agora para o nosso momento de meditação. Shirley, a voz está saindo bem aí, minimamente? Tá dando para ouvir bem, Tá assim, perfeito, mesmo Paulinho. falhando? Tá É, tá perfeito. bom, então. Maravilha. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, hoje, versículo 7, diz o seguinte: Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Só até aqui, versículo 7, hoje, dia 7/1, né? Deixa eu começar com essa última expressão, que vem depois da vírgula aqui, né? Que é o pedirão o que quiserem e lhe será feito. Rapaz, isso aqui é melhor do que o prêmio de 1 bi da Mega Sena da Virada. Vamos combinar isso aqui, né? Você pensa ouvir do próprio Deus, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Foi dado a nós aqui.
foi dado a nós, naturalmente, dentro de um contexto. É isso que vai ser o bom princípio que nós iremos meditar hoje. Mas antes, né, vamos decupar aqui, vamos trazer um pouco da anatomia dessa expressão: pedir e querer, desejo, vontade, expectativa, né? O que quiser, o querer, né? É uma boa expressão para a gente poder encontrar os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas expectativas, né? Sonhos, planos, são palavras, é um vocabulário que vai compondo tranquilamente o querer. E pedir o que eu quero, então, é como eu posso, a partir do que eu desejo, do que eu almejo, do que eu sonho, do que eu planejo, encontrar um caminho de comunicação para poder dizer: me dá isso aqui, né? Eu quero alcançar isso aqui. Eu quero que isso seja favorecido a mim. O pedir, então, vai ser uma outra expressão que nos dá condições de encontrar o que a gente quer, de ir até o lugar onde isso existe, de poder nutrir nessa expectativa um ideal de que isso vai ser preenchido, contemplado, né? Naturalmente, irmãos, essa expressão aqui fora de contexto, né, é morte na certa, a minha, você. Por quê? Porque a minha natureza, e naturalmente, provavelmente a sua também, porque somos feitos, né, da mesma estrutura, principalmente a nossa estrutura depois de Gênesis 3 foi atravessada pelo pecado, o nosso desejo, ou sendo o nosso desejo, que é o coração, ele é enganoso, né? Ele é corrupto. O bem que eu quero, naturalmente, o meu coração não vai fazer. Agora, o mal que eu não quero, esse meu coração e muitas vezes meu desejo já se adianta em fazer. Isso é da nossa natureza. Só que Jesus foi muito ousado aqui, se a gente pensar, né? Como diz o mineiro, ele foi muito atrevido. Olha que atrevimento! Ele, numa expressão tão, ou, né, numa meditação, num ensino tão profundo, videira verdadeira, pai, poda, como a gente está vendo aqui, né? Imunizando essa videira de um processo de ensimesmamento, que em si você não pode produzir fruto. E aí, do nada, a gente vai entender que não foi do nada, mas do nada ele manda essa. Pede o que você quiser que lhe será feito. Bom, antes dele trazer isso, tem a expressão que condiciona esse pedir o que quiser que lhe será feito aqui dentro desse versículo. Que é o que talvez, irmãos, talvez não, aí eu posso afirmar com muita, né, intensidade. É exatamente o que eu e você precisamos alcançar todos os dias quando o assunto são as nossas orações. Que é o seguinte: se permanecerem em mim, ó, palavra nossa do ano de 2026, joia demais, joia, permanecer nele, vírgula, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vírgula, pedirão o que quiserem. Sabe qual é o grande desafio que eu e você temos com os nossos desejos? Alinhá-los com a palavra que vem dele. Eu vou repetir. Sabe qual é o bom desafio na nossa caminhada cristã? Quando o assunto é o nosso coração, são os nossos desejos, as nossas expectativas, planos, anseios, visão de futuro. Alinhar tudo isso com as palavras que ele já nos tem falado. Então, talvez, deixa eu trazer aqui alguns exemplos que quando eu meditava, vinha inclusive a mim com os meus desejos, né, com aquilo que eu tenho que encarar aqui na minha realidade, na minha pele, né? Talvez você tenha orado assim: "Ah, Senhor, resolve meu problema, por exemplo, relacional".
tô com um problema aqui de relacionamento, seja de que ordem for, tô com um problema com meu marido, com a minha esposa, problema com meu chefe, problema com gente da minha caminhada, né? Me ajuda, quer dizer, e muitas vezes esse me ajuda é resolve por mim, tira essa pessoa, mata ela, né? Ou some com ela na minha frente, né? Ou toca nela para que ela reconheça que ela é muito errada e que ela veja o quão bom eu sou, né? Quer dizer, isso é o nosso desejo humano caído, miserável, fé das unhas, como diz, como dizia minha mãe quando eu era pequeno, para ela não falar outra coisa, fé das unhas, é? Alinhado com a palavra, por exemplo, preste atenção nisso aqui, irmãos. Quando a palavra permanece em mim e ela vai me encontrar nesse desejo, essa palavra, por exemplo, vai me lembrar que o que eu devo para o outro de cara é amor. A ninguém deveis coisa alguma no seu amor. Amar ao próximo como a mim mesmo. E que esse amor, né? Se a gente vai de encontro ao que Paulo fala em 1 Coríntios 13, e aí, dá licença, meus colegas teólogos, eu não estou aqui discutindo que tipo de amor que é, mas a essência geral do amor, se é filéu, se é ágape, né, se é eros, enfim, esse amor na essência do reino de Deus, ele pode ter paciência porque ele é paciente, ele sofre, ele crê, ele espera e ele suporta. Então quer dizer que na medida que a palavra vai me ocupando, ela transforma aquilo que eu desejo. Então, ao invés de uma oração, você vai lá e resolve para mim, Senhor. A minha oração alinhada com a palavra vai dizer para mim: tenha paciência, aprenda a sofrer, a suportar e aprenda a permanecer fiel, porque isso é o amor. A palavra vai me encontrando aonde eu estou. E ela então vai mobilizando uma transformação naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero. Por isso que Jesus poderia bancar essa expressão sem nenhum tipo de ironia ou de contrassenso com tudo aquilo que ele tinha falado. Vai pedir o que eu quiser, vai pedir o que você quiser, ele será feito. Por quê? Porque as minhas palavras têm permanecido em você. Sabe quando eu e você vamos pedir o que a gente quiser, literalmente, ele não será feito? Quando literalmente a palavra habitar dentro de nós. Porque sem a palavra habitando em nós, irmãos, naturalmente o que nós vamos pedir vem desse lugar ensimesmado. Paulo pediu em 2 Coríntios capítulo 12: Senhor, tem um espinho aqui, tá doendo. Ele pediu de forma humana para que Deus tirasse, mas ele não se furtou. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Preste atenção porque isso aqui é ouro para nós. Ele não se furtou em ouvir a palavra e deixar que a palavra mobilizasse a oração dele. E aí ele vai dizer que Deus, que a palavra falou com ele assim: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras, ou dito de outra forma, a palavra falou assim: não vou tirar o espinho. É com o espinho que você vai existir experimentando uma outra coisa. E aí Paulo começa a reorientar a sua oração. Ele vai dizer: agora eu tô pulando de alegria aqui com espinho. Porque quando eu sou fraco é aí que eu sou forte. Talvez o que falta em você, irmãos, e por isso que a sua fé está mirrada, por isso que muitas vezes a minha fé está imatura, é deixar que a palavra venha depurar o nosso desejo. Deixa que a palavra, como um fogo, queime os nossos desejos, os nossos pedidos, a ponto de revelar a única coisa que é nobre, a única coisa que realmente deve resistir ao fogo. E aí nós vamos aprendendo a pedir. É por isso que a gente ora diariamente, ensina-nos a orar como convém. E aqui a gente encontra um bom fundamento para essa oração. Permanecendo na palavra. E aí, irmãos, preste atenção. Como é que as palavras dele permanecerão em mim e você se nós não nos envolvermos com ela todos os dias? Se eu e você não nos ocuparmos de meditar isso, você não vai descobrir, irmão e minha irmã, esse lugar, como eu citei em 1 Coríntios 13,
de que os seus problemas de relacionamento vão se resolver não quando o outro mudar, mas quando você mudar, quando você ter mais paciência. Sabe como é que você vai resolver o seu problema de relacionamento? De acordo com a palavra? Tendo paciência, dando mais de você, suportando mais, crendo mais, não em você mesmo, viu? Talvez você está crendo demais em você. Talvez nos seus pedidos, naquilo que está o seu coração, você está crendo demais na sua. Deu um vento aqui. Deu um vento forte aqui e aí travou. Pensa. Ele caiu de vez. Deu para captar a mensagem do dia de hoje, né, irmãos? Que pena. É isso Mas, aí, Daniel. mas foi bom demais. Deu para captar Esse mesmo. Foi deu. bem essa. Eu vou fechar então, gente. Isso, Um para abração para todos. Deus abençoe, gente. Tenha um bom dia.